Galera, antes de começar o podcast, curta nossas redes sociais. Estamos no Facebook, YouTube e Instagram. No YouTube, no caso, você precisa ativar o sininho para conseguir receber nossa notificação. E hoje temos um convidado especial, o Renato do Acus Dog. Se você gostar do podcast, compartilhe com sua família, amigos e até mesmo para os seus inimigos. E é isso, bora para mais um podcast. Obrigadão aí. Fala galera, a gente está aqui mais uma vez para conversar um pouco com vocês, tirar algumas dúvidas, e é isso aí. Hoje a gente está aqui com o Estevão e com um convidado especial, cara, que é o Renato, mais conhecido como Renato do Acus Dog. E aí, Renato, tudo bem com você? Muito obrigado por ter aceitado nosso convite de estar aqui num lugar não tão luxuoso, mas que a gente possa ter uma conversa que seja muito produtiva e que ajude muitas pessoas a tentar de uma maneira diferente, como a gente diz aqui o tempo todo, como é mesmo, Estevão? Tentar não errar, né? Cara, se soubesse antes, pelo amor de Deus. Exatamente. Eu agradeço de coração, obrigado aí pelo convite, pela consideração. Eu gostei muito do tema, porque várias vezes já pensei em eu mesmo desenvolver um curso só com o que eu errei, né? Então, quando falaram do tema do podcast, do nome do podcast, cara, se eu soubesse disso antes, eu fiquei pensando nisso, falei, caramba, é exatamente o que eu queria passar, né? Porque se eu soubesse de tanto que eu errei, tanta informação que a gente tem pra dar, né? Se a gente pensar lá no fundo, tipo assim, alguns 10 anos atrás, caramba, se eu soubesse antes, eu não teria feito dessa maneira, eu teria feito de outra. E tem tanta coisa que a gente pode mostrar, ajudar algumas pessoas, e tem gente que não tem essa vontade de ajudar, né, Renato? Então, eu acho que quando a gente pode e a gente consegue, eu acho que é tão bom a gente poder passar pro outro aquilo, sabe? Você poder ajudar, mostrar uma coisa diferente, um ângulo, uma visão diferente daquilo que a gente entende um pouquinho mais. Que querendo ou não, você sabe uma coisa, eu sei outra, ele sabe outra. Todo mundo sabe um conceito de uma coisa diferente da outra pessoa. Então, quando a gente agrega isso, a gente sempre consegue evoluir um pouco mais, né? E assim, isso que você falou, né, da gente não, tem gente que não quer ajudar, né? Eu acho que vai da natureza e do grau de consciência de cada um, né? Eu também penso assim. É o que você disse, né? De cada um tem alguma coisa para ensinar, para agregar. Tanto que assim, para mim, eu não penso se eu tivesse feito isso. Por quê? Porque eu acho que a gente é perda de tempo, né? Tem um termo que ele é meio grosseiro, que eles falam que é masturbação mental. Você fica pensando EC. Porque EC não acontece nada. Entendeu? Você não volta no tempo, você não faz de novo. Só que saber o que você errou pode servir para os outros. Entende? Então, assim, por exemplo, hoje eu conheço alguns caminhos que pode ser não, né? Eu não posso trilhar novamente. Eu não posso mudar o que já passou. Mas eu posso ajudar outra pessoa a não cometer esses erros. Mas vai da tomada de consciência de cada um, da sua importância e da sua necessidade. Porque ou a pessoa que, vamos citar um caso de empreendimento, a pessoa que ela empreende, o empreendedor ele tem alguns motivos que o levam a empreender, né? E o primeiro motivo geralmente é necessidade de dinheiro. Depois desse motivo, que não é um motivo ruim, né? Necessidade de dinheiro, você quer ganhar dinheiro, não é ruim querer ganhar dinheiro, porque a gente precisa do dinheiro. É o que movimenta o mundo, né? A gente precisa. E outra, se você, às vezes, não é nem de uma forma egoísta, às vezes você quer ganhar dinheiro porque você quer auxiliar alguém. E tem uma frase que fala muito, né? O dinheiro é um mal necessário. Na verdade, o dinheiro não é um mal, gente. O dinheiro é uma coisa que todo mundo... É uma coisa da base mundial, né? O dinheiro, ele vem desde os tempos dos primórdios. Eu tava vendo um artigo agora que saiu mais 200 mil novos milionários. Isso é bom, porque as pessoas estão ficando ricas. E a prosperidade, você consegue estar ajudando alguém ali, entendeu? Às vezes a pessoa está passando necessidade, você fala, eu tenho um dinheirinho, vou lá ajudar. Agora, na pobreza, eu não consigo ver uma pessoa que é pobre conseguir ajudar a outra. Ela consegue ajudar em escala mínima, desde que ela tenha 2 peças de roupa. Ela, sim, é bíblico isso. O cara pode até pegar a peça de roupa dele e dar para outro, mas ele não vai conseguir dar para o terceiro. Agora, quando o cara, ele escala, ele empreende, ele tem uma condição de vida melhor, ele consegue abranger muita gente para ajudar. O dinheiro em si ele é amoral, né? Ele não é bom, ele não é ruim. Ele é uma ferramenta. É que nem uma faca, ela não é boa e ela não é ruim. A faca é a faca. Ou a questão é o que você faz com ela, né? De como você vai usar ela. Se você vai usar, exatamente, você pode usar ela para o bem ou para o mal. Infelizmente tem esse conceito no mundo, né? E então, assim, a gente não precisa ter medo
ou ganhar dinheiro, né? E quando a pessoa começa a empreender, geralmente é por esse motivo, para ganhar dinheiro. Essa pessoa que começa a empreender por ganhar dinheiro, se ela continuar, geralmente a motivação dessa pessoa, ela começa a mudar. Porque chega num certo ponto que o dinheiro, a pessoa começa a perceber o que ela pode fazer através do dinheiro. Sim. Então, é necessário alguns passos, algumas pessoas já têm isso nelas, tá? Mas no meu caso não é diferente. Foi necessário percorrer alguns passos para perceber que com o que eu tinha eu podia ajudar alguém. E nem sempre o que eu tenho é dinheiro, né? Porque a gente consegue ajudar as pessoas. Sim, da forma que a gente está também. tentando fazer. Outro empreender também, nossa, exige total dedicação. A gente você tira o seu tempo lá para estar fazendo algo que uma pessoa que tá o dia inteiro sofado olhando o celular não quer fazer. Ela tem essa mesma capacidade, é só que ela tá desviando a atenção dela para outra coisa. Pra quem não sabe, Renato, você tá há quanto tempo exatamente no mercado? Faz 16 anos já. 16 anos. Você começou como? Só dá uma palhinha de como você começou. A gente estava passando dificuldade em casa, né? Trabalhava no mercado, a gente morava num cômodo só, não era muito maior do que esse aqui, 4 pessoas num cômodo só, né? E era tudo dividido por o guarda-roupa, separava os quartos, o sofá separava outro quarto. A gente já passou por isso, né, João? Nossa, bastante. E vocês sabem, a família de vocês, quantos irmãos vocês são? Somos em 9. 9 irmãos. Olha que É, maravilha. É isso aí, cara. Eu gosto disso. Eu gosto de família grande. É o que eu queria ter, mas é o que não vem, né? Uma coisa que se eu soubesse antes eu tinha feito, tinha protegido minhas genitais, sabe? Porque Tá certo. muito tempo no fogo pode deixar o homem infértil. Vocês entenderam, gente? É. Muito tempo no fogão, o homem fica infértil. Alerta para os cozinheiros aí. alerta pros cozinheiros. E é uma coisa que, ó, eu não sabia. Ó, cara, se você soubesse antes. Não, eu postei uma vez. Olha pra você ver, Uma vez eu postei isso no Instagram, salvar, falei no story, né? Porque eu e minha esposa, a gente tava fazendo lá os tratamentos, né? Os exames por essa questão de fertilidade. E aí eu postei no story que o médico tinha me falado, né, cara? Que muito tempo na presença de calor pode deixar o homem infértil temporariamente e, se a exposição for muito longa, permanentemente. Cara, teve seguidor que me mandou foto assim no fogo. Porque não queria ter, cara. Eu assim, ai meu Deus do céu. Bom, tá bom, a informação serve pra cada um, usa a informação como ela quer. O máximo que a gente pode fazer é tentar colocar um pezinho no fogão pra subir um pouco, né? Não, mas então, é uma coisa que eu teria feito diferente, teria usado uma proteção. Mas beleza. Aí, 16 anos atrás, a gente passava dificuldade, peguei R$300 emprestado com a minha mãe e um cartão de crédito, fui lá, comprei um carrinho de cachorro-quente, falei, tem que fazer alguma coisa. Cachorro-quente era um negócio que eu comia direto. E começando, comprei um carrinho, empurrava o carrinho por quase 1 quilômetro ali, para chegar até o ponto que eu considerava que fosse um ponto que tinha um potencial, né? E realmente tinha. E a gente apostava no valor mínimo para vender em quantidade, né? Essa é uma das coisas, é uma das estratégias. Foquei no quê? Foquei no atendimento, qualidade e preço. Qualidade e preço raramente andam juntos, tá? Então você tem que ter a qualidade compatível com o preço. Então eu sei que eu não tinha o melhor dos produtos, mas eu tinha um preço e as pessoas que compravam sabiam disso. Eu posso falar uma coisa, eu conheço o Renato há muitos anos e no começo eu estava ali e o que mais, na minha opinião, a qualidade era excelente, mas o que mais chamava atenção era o atendimento. Sempre foi. O atendimento do Ox Dogs daqui da região, ele foi uma coisa diferencial. E, ao meu ver, o Ox Dog cresceu muito, a qualidade é excelente, mas o atendimento de vocês sempre foi Na época todo mundo lá no Ox Pias lá gostava de pegar hot dog e eu ouvia as vizinhas comentar, sabe? Assim, não, o bode lá, porque eles respeitam a gente como cliente, além da qualidade ser boa. Então, a pessoa quando ela chega no comércio, ela quer se sentir parte do comércio, quer se sentir da família. Do jeito que você conversava, daí muito tempo, eu lembro disso aí, mas nem só também a qualidade em si do atendimento, eu digo sim pela estrutura, não era aquilo tudo, mas a higienização, sempre de luva, de máscara, não importa é uma coisa que tão simples, mas uma coisa com tanta qualidade nesses aspectos que eu acho que pro Ox Dog ser o que é hoje, partiu daquilo ali, que você manteve, até hoje você mantém o mesmo padrão. Sim, não, o padrão quando você não sabe, né, das coisas, né, por exemplo, eu mesmo não sabia, tudo foi teste, né.
Ao meu ver, eu percebi que isso faltava na cidade. O que eu percebi que faltava na cidade? Faltava essas duas coisas, atendimento e higiene. Até hoje ainda é precário. Tá? Sim. E eu não sei se é só na nossa cidade, não sei se quem está assistindo é só da cidade, se é só da região. Mas em vários lugares que eu vou, o atendimento é péssimo. Aí eu posso falar por experiência própria, eu morei Olha, eu acho que fora daqui. eu já fui em vários lugares, 70, 80% a pessoa te atende com a cara que roubou, velho. Nossa, Nossa, não quer estar lá, É né? o padrão, né? Como é que é fora Na daqui? verdade, eu acho que a pessoa tá lá Acho mais que por causa do geral, dinheiro, né? Ela quer receber, mas não tá sendo agradável o trabalho. Não tá, ela não... Esses dias atrás minha esposa falou um negócio de conceito de salário mínimo e empenho mínimo. Que a pessoa, ela tem que está se desenvolvendo uma consciência nessa geração, mas eu não sei se é exclusivo dessa geração, eu acho que isso já vem antes, é que o estudo é recente, né? De que se você ganha o mínimo, você faz o mínimo. E não é assim. Tá? Não é assim. Pode até ser, se você se contentar em ser medíocre. Depende muito da pessoa, exatamente. Se a Mas pessoa tem se gente que contentar consegue em... fazer pouco com muito, né? Tem gente que faz pouco, por exemplo, faz muito com pouco, e tem gente que faz pouco com muito. A Então, gente pega eu um acho pai que- de família que ganha um salário mínimo e consegue pagar aluguel, fazer despesa e cuidar dos filhos. Eu acho que é tipo, é o que a pessoa almeja, né? O que ela quer pra ela, o que ela quer fazer. É o que ela busca. Se a pessoa quer ser medíocre, ela vai. Tanto que, de verdade, de coração, sem demagogia, eu acho que atendimento, eu não deveria receber elogio nenhum por atendimento. Entendeu? Tinha que ser algo natural, né? Por quê? Porque o atendimento é a minha função atender. É a minha função te oferecer um cachorro quente de qualidade. Entendeu? Só que o que acontece? O padrão hoje é tão baixo que o que deveria ser natural simples, uma coisa é considerado extraordinário. Entendeu? Eu não deveria ser reconhecido por atendimento. Eu deveria ser só mais um que atende bem. Só mais um que atende bem. A pessoa que atende mal é que deveria ser desprezada. Mas o que acontece hoje? Eu tenho o delivery, a gente nunca fez, eu não fazia delivery. Eu não gosto de fazer o delivery. Delivery veio em função da pandemia, né? Em função da pandemia. A gente trabalhou 14 anos sem delivery. Eu até tive uns 6 meses que eu tentei um delivery lá, mas para comprovar se eu estava certo ou se eu estava errado. Eu não gosto de delivery. Tá? Eu não gosto. Por quê? Porque eu acho que o atendimento fica aquém. O produto fica aquém. Eu não consigo te atender do jeito que eu te atendo pessoalmente. Eu não consigo te entregar um produto do modo que ele é feito ali na hora. Ele passa por muitas mãos antes de chegar no cliente. E isso, cada fase do processo onera o produto. Eu sinto essa dificuldade também. Tipo, eu tô entregando um produto, o máximo que eu consigo ver no WhatsApp é uma foto, como se fosse um cliente qualquer. E isso é ruim, porque eu gosto de saber com que eu gosto de conversar, o João sabe. Ele trabalhou lá com nós. Então, eu parava e conversava. Eu gosto de conversar. A pessoa se sente bem também. Só que assim, pelo WhatsApp, você não tem aquilo. Fica muito automático. A pessoa vira um número. Você tem aquela barreira do digital, tanto que tem um ditado novo, que diz que não existe hater ao vivo. Tá? Você tem os haters na internet, mas você não tem o hater ao vivo. Você tem aquela pessoa que te ofende nos comentários, mas isso já aconteceu comigo. Na última eleição, por exemplo, antes eu era desses de ficar brigando, depois que eu percebi que não vale a pena. Aqui até a ideia é política zero, religião zero. Não porque isso não tem o que falar, tudo é comentado. Só que o nosso foco não é esse. Sim. Deixa pra quem já tá na área, mais responsabilidade deles mesmo servir a gente, não nós a eles. É isso. Não compensa brigar Eu aqui. queria te fazer uma pergunta, Renato. Você trabalha há 16 anos na área, o que a área digital facilitou no seu emprego, no seu empreendedorismo? O que te abrangiu? Antes do digital, tinha o boca a boca, né? Que é o famoso, o nosso maior marketing. Que eu ainda acho que funciona. Eu acho que funciona muito muito melhor. Mas Hoje a gente tem a boca a forma... boca é a melhor qualidade. Sim, hoje a gente tem a forma do digital de fazer boca a boca, que é um repost, né? A pessoa te marcar no story, alguma coisa. Esse é não vou dizer um novo boca a boca, mas uma versão digital do boca a boca. O digital, ele trouxe essa abrangência maior, mais distante. Ele torna as coisas mais rápidas, porém ele torna as coisas mais superficiais. Porque a pessoa ela tem coragem de dizer algumas coisas ali que ela não tem coragem de fazer pessoalmente. Eu vejo pessoas tratarem as atendentes no delivery mal. Pessoalmente não é assim. E quando eu mando um áudio, a pessoa é diferente comigo do que é com o atendente.
Entende? E eu tenho certeza que pessoalmente, essa pessoa, a maioria não é assim. Eu sei que tem gente que é grossa. Sim. De qualquer jeito, né? Presencialmente, digital. Eu O conheço. famoso corajoso digital, né? Isso. Graças a Deus o é digital uma da escala coragem. mínima, né? A grande Tomara. maioria... Mas a internet, ela trouxe algumas facilidades. O delivery hoje mesmo, antigamente o delivery precisava de um telefone, precisava de alguém atendendo, anotando e tudo mais. Hoje a pessoa você não precisa nem falar com o outro humano. Vamos pegar o iFood. Exatamente. A gente pega um iFood, cara, 3 cliques você faz um pedido. O pedido tá na sua casa, você não conversou com ninguém. E tem um problema que eu descobri recente, cara, sobre atendimento. Um cliente meu parou de ser atendido por mim, parou de comprar cachorro-quente comigo, porque ele acha que eu atendo ele bem demais. Porque ele falou que... Será que é isso o meu problema e eu não tô sabendo? Ele falou para um amigo de um amigo meu. Então, qual que é o negócio? O atendimento, ele tem algumas chaves. As pessoas hoje, muitas vezes, elas vão para o lugar com um objetivo e elas querem só aqueles objetivos. Às vezes a pessoa sai do serviço, ela está cansada, ela não quer ir bater um papo. Às vezes a pessoa... mais rápido. ela quer um negócio mais rápido. Então tem diferença de você atender bem e de você tagarelar. Entende? O que a gente que atende tem que ter em mente é qual é o nosso limite. Entende? É uma ferramenta de interação social o atendimento. Na verdade é uma psicologia, né? Sim. Porque na verdade o atendente em si, várias pessoas que estão no ramo há mais tempo, elas conseguem identificar a pessoa, porque se você olhar a pessoa, você sabe, na maioria das vezes, a pessoa que realmente gosta do que está fazendo, ela consegue identificar se a pessoa está bem, se ela não está bem, como ela vai tratar a pessoa, né? Acho que esse é o... Vai da onde ela está olhando. Ela está olhando para o servir ou ela está olhando para ela mesma? Porque muita gente atende bem porque gosta de falar de si mesmo. Gosta que o atendimento é bom porque eu quero que aquela pessoa que está ali me ame. Então eu trato ela bem. Bem masoquista, assim, sabe? É o alter ego, É o alter ego, você pode ser adorado. Tem um estudo sobre camadas de personalidade, né? O brasileiro ele tem um problema de ficar preso na 4ª camada. Qual que é a 4ª camada? A 4ª camada, as camadas de personalidade, elas falam das motivações que a gente passa pela vida humana, né? A gente tem a 1ª, a 2ª e a 3ª, que são bem rudimentares, que são mais voltadas para as crianças, né? Que é aquela de você se mexe para você sentir o mundo, né? Que os bebês fazem, né? Então a motivação dele é aquela. A da 4ª camada é a camada das crianças, que deveria ir só até a adolescência. Tá? Essa camada que deveria ir só até a adolescência, muita gente fica preso nela. Qual que é essa camada? Todas as coisas que ela faz para receber uma afirmação. Tanto que a criança, ela chuta uma bola e fala, pai, olha para mim. Quem tem criança sabe disso. A criança aprende uma coisa nova, olha o que eu fiz, papai. Entendeu? Ela quer ser confirmada. A criança risca a parede e fala, olha papai, que lindo. Exatamente. É isso aí. E tem alguns adultos que ficam presos nisso. Por quê? Esses adultos eles chegam a pensar que tudo é sobre eles. Então ele presta um atendimento bom para que a pessoa o ame. Se aquela pessoa o ignorar, ele vai parar de prestar um atendimento bom. Por quê? Porque não era sobre servir a pessoa, era sobre receber uma confirmação ali, um retorno. E tem muita gente que é preso. Tanto que todo mundo aqui tem amigo vitimista. Todo mundo tem aqui, talvez você mesmo seja uma pessoa vitimista. Aquela pessoa que, na hora que alguém não te convida para um churrasco, você pensa, nossa, fulano nem me convidou. Esse fulano nem me convidou, essa tristeza que aparece, é porque você acha que o mundo gira em torno de você. Exatamente. Porque tem vários motivos para o fulano não te convidar. Pode ser que ele não goste de você, mas pode ser que ele esteja com outras preocupações, pode ser que o grupo que ele chamou não é o mesmo, que o seu. Por exemplo, eu não chamo meus amigos que eram meus amigos de balada antes, quando eu era solteiro, para ir no meu grupo de oração da igreja. Até chamaria, mas tipo assim, chamaria para participar do grupo, mas não chamaria para uma reunião particular dos amigos de lá, ou não chamaria para o meu grupo, não chamo amigo solteiro, dificilmente vai um amigo solteiro, quando vai sair só os meus amigos que são casados. Não é porque eu não gosto do cara, é porque eu entendo que aquele não é o ambiente. Exatamente. Então tem algumas pessoas que atendem por esse motivo. A pessoa que atende por esse motivo, ela não percebe a hora de parar, porque é sobre ela. Entende? Então, às vezes, ela até tem vamos ver assim, um brilhozinho ali de que a pessoa está se sentindo incomodada. Mas ela não quer parar de falar. E não é a pessoa que se dane se a pessoa está se sentindo incomodada. Sou eu tenho que falar de mim. Entende? Então tem esse tipo de atendimento. E dá pra ver um padrão, dá pra, sabe, tipo assim, lá no WhatsApp, no lanchonete lá, sempre tem aquele cliente fiel, sabe? Que sempre tá ali com a gente, toda semana, pedindo. E
E só que tem alguns clientes entre esses que a gente percebe que eles são totalmente diferentes da maioria. Tem aqueles que vivem fazendo pergunta, nunca a gente chega num ponto de um prazo de uns 10 minutos, tá ali. Tem uns clientes que já mandam tudo pronto. Sim. Nossa, esse daí eu vou falar pra você. Esse aí é o gosto de todo atendente de internet, né? Agora eu não sei como que ele se encaixa nisso aí, porque eles são bem reservados, sabe? Sim. Então são pessoas que não gostam de aparecer muito, eles pedem o pedido deles lá, não entregam pro cara. Esse é o caso desse meu cliente que não vai mais me procurar, porque eu pergunto muitas coisas pra ele. Na opinião dele, isso eu fiquei sabendo que a gente tem um amigo em comum, e esse amigo indicou o meu blog pra ele, e ele falou, eu comprava lá, Mas aí pra mim, Renato, mas eu não compro mais lá porque o cara pergunta coisa demais, ele é muito alegre. E Então, não é o padrão de atendimento. Então você cliente que ele vai te atender diferente agora, fica tranquilo, tá? Ele vai ficar mais contido, Sim. mas pode voltar a frequentar, né? Sim, Sem não. problema nenhum. A hora que eu ver esse cliente, eu já vou falar assim, aquele tal. Só que esse cliente não gosta nem que eu pergunte se o dog dele é completo. O cara pergunta coisa demais, eu só quero cachorro quente, o cara pergunta se ele quer milho, se ele quer mostarda, se ele quer... Renato, verdade, eu espero a pessoa falar pra mim, ó, eu quero sem, por exemplo, lá, sem milho e sem mostarda lá, né, como é que eu faço? Nunca aconteceu da gente errar, porque o cara pediu, exemplo, assim, o cara pediu nada completo e eu fui lá simplesmente por algo do maligno eu tirei a mostarda do cara, entendeu? Isso nunca ocorreu, eu espero sempre a pessoa me falar, ó, tira a mostarda, tira o vinagrete, que senão dá ruim, velho. Nossa, aí vai lá o motoboy, tá cheio do brado. A gente tem alguns clientes que a gente até sabe o que é, né? Tem aqueles clientes que a gente já conhece e já sabe, né? Mas, assim, tem um padrão de atendimento que é mínimo, né? Uma atenção mínima que você tem que dar pro cliente ali. Só que é necessário você desenvolver isso. Desenvolver uma percepção humana de comportamento. Porque a gente fala mais com o corpo do que a gente fala com a boca. Exatamente. Em teoria, a gente tá lidando né? com pessoas ali, né? E pessoas, as pessoas em si, na sociedade, ela tem um padrão. Ela tem um comportamento específico. Ninguém é robô. Então, por exemplo, a pessoa X aqui tem um gosto, a outra tem um gosto, Sim. e quando a gente tá ali, a gente reconhece. E a gente tem que fazer do modo que é pra maioria. Sim, Né? com certeza. É pra maioria. Aquele atendimento é pra maioria. Você tem que estar consciente. Isso é uma coisa que você tem que saber disso antes. Você escuta isso a vida inteira, mas na prática você não quer que seja assim. Mas a realidade é uma só. Você não vai agradar todo mundo. Não. Exatamente. Aquela Não tem famosa como. frase, né? Nem Jesus, infelizmente, Isso. agradou a todos, não vai ser a gente que vai Eu acho que agradar. seria não sei, muito ruim, né? Um saco seria se todo mundo fosse. Existisse só um padrão. Nossa, eu acho que seria um mundo Não sei. muito monótono. Tem que pensar sobre isso ainda. Sei lá, foi da minha cabeça, Não, né? mas tem que ter variedade. Tem que ter, é necessário, né? E a gente tem que trabalhar para atender o máximo de pessoas possível. Outra coisa que eu penso que a gente às vezes não sabe é que para ser o melhor não significa ser o que vende mais. Sim. Né? Exatamente. Você não precisa ser o melhor, você vai do seu objetivo. Né? Eu comecei nessa prática do mais barato, né? Queria vender pela quantidade. Com o tempo a demanda dos clientes começou a aumentar, eles queriam mais qualidade. E aí a gente partiu para mais qualidade. Só que conforme aumenta a qualidade, aumenta o preço. Então o cliente tem que estar ciente disso. Hoje o nosso produto é um produto que tem maior qualidade e o preço não é o mais baixo. Você acha facilmente cachorro quente mais barato do que o meu. Dentro daquela qualidade mais barata que o meu, você não acha. Eu acho que de qualidade similar, o meu ou tá igual ou tá mais barato. É até bom você Que estar eu falando não pra conheço. pessoa ficar ciente já, né? Que tipo assim, pelo preço ela tá levando um negócio assim muito bom. Sim, Entendeu? Então. qualidade boa, cuidado, todo mundo usa touca, todo mundo usa máscara, todo mundo usa luva, todo mundo é treinado. Entende? A gente falha, é lógico que a gente falha. Ninguém é robô, na verdade. Acho que todo mundo tem que partir disso. Somos todos seres humanos, todo mundo está sujeito a errar. Sim. Então, Quando eu vou comprar um lugar, às vezes vem errado, eu de primeiro não reclamo. Eu trabalho na área do comércio, então eu sei que pode
reclamação Ela fica do super hot dog ter estressada. chegado, o lanche lá ter chegado bem mais rápido que a esperado. Assim, Ah, eu já recebi. Ô, chegou rápido demais, eu tava nem tomando quero tomar banho. banho. E agora? Ô, Renato, então, o que você pode falar desse tempo todo que você tá, da época que que o digital não estava tanto como o digital está agora? O que você sentiu de diferença, assim? Sem ser só dos haters, né? Porque hoje em dia tem... É demais. É os melhores fãs que você tem. Qual é a sua visão disso tudo que aconteceu, dessa mudança que teve, né? Porque a gente ainda tem muita coisa para desenvolver. O Brasil ainda está na tecnologia 5G. Nem na 5G a gente está, na verdade, né? São Sim, poucos tá os começando a pontos. implantar. Como na China já está praticamente quase no 7G. Então, como você vê o futuro daqui a um tempo? Qual é a sua visão do que pode acontecer, do que pode mudar nesse meio, do ramo da alimentação em si? O que você acha que pode mudar? Sinceramente, não é um assunto que eu penso muito, não. Tá? Eu nunca fui de planejamento. Eu sempre fui de... eu tento notar a oportunidade e tento abraçar a oportunidade com o cuidado para não dar um passo maior do que a perna. Tá? E também sempre dentro daquela realidade que às vezes a gente tem, o que a gente falava lá fora antes de começar o podcast, às vezes a gente tem que dar um passo para trás para dar dois para frente, para pegar o impulso. Né? Então, assim, sobre isso da tecnologia, eu não garanto que vai acontecer igual agora, chega nessa época de eleição, né? Todo mundo fica com essa sensação de incerteza, né? Exatamente. O que vai acontecer, o que vai mudar, porque a gente sabe que dependendo de quem ganha, muda tudo na estrutura do Na país. bolsa tem que ter uma frase: lucros passados não representam lucros futuros. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer lá. Não sabe. E às vezes não é nem só isso, né? Não é nem só a política em si. Mas, poxa vida, estourou uma guerra lá na Ucrânia, Que afeta o mundo que inteiro. afeta o mundo inteiro, afeta a gente também, entendeu? Estoura um vírus lá na China, que afeta a gente aqui. Nossa, esse negócio. E balança em tudo. Então, assim, é muito simplório a pessoa achar que nada tá ligado. Mas eu não gosto de ficar fazendo prospecção, sabe? Tipo assim, eu vou ficar olhando o que vai ser pro futuro. Eu me planejo com algumas coisas, lógico que eu me planejo. Por exemplo, eu fico de olho no que é tendência, principalmente na questão da comunicação do digital. Tanto que o podcast hoje é uma tendência. O podcast existe há muitos anos. Mas é só na era da pandemia que estourou realmente, né? Exatamente, porque antes era bem mais simples. Era um esquema de áudio, não tinha cabine de som. Era o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Só que sem o vídeo ainda. Era áudio. Somente o áudio. Era áudio podcast. E então a gente tenta acompanhar as tendências. O que eu tento fazer é isso. Eu tento averiguar qual é a demanda do cliente, o que esse cliente está pedindo e quais são as oportunidades que eu tenho. Por exemplo, hoje esse ano a gente fechou os pontos que nós tínhamos, né? Durante a pandemia nós chegamos a ficar com 5 pontos. Assim que liberou o atendimento presencial. Delivery mais 4 pontos físicos. E tanto na cidade vizinha quanto aqui em Mogi Guaçu, em Silvânia também. E é um risco, sabe? Eu arrisquei, Silvânia não deu certo. O movimento pós-pandemia nos pontos presenciais não são tão bons. A quantidade de comércios que se foram criados por conta da pandemia hoje é muito grande, então a cidade não deixa de ter 150 mil habitantes, 160, não sei quantos Mogi Guaçu está hoje, mas é mais ou menos isso. Ela na pandemia, ela não multiplicou isso, mas o número de lugares, de opções para você atender multiplicou. Então assim, eu acho muito incerto. Então eu prefiro trabalhar com curto prazo. O que eu vejo como tendência? Apareceu uma rede social nova. Eu tento me garantir de estar nessa rede social nova. Apareceu um aplicativo novo. Uma coisa que eu tenho percebido. Muita gente migra do atendimento do WhatsApp para o atendimento do iFood. Porque é mais prático, mesmo que seja mais caro. Hoje no iFood é 30% mais caro o cachorro quente. Entendeu por quê? Porque 30% é a taxa que o iFood me cobra para entregar o dog na sua casa. Mas o atendimento do iFood é mais rápido. Você faz o pedido mais rápido e o pedido chega na sua casa mais rápido. O motoboy deles é o único. Segundos, praticamente, o pedido é feito, né? O pedido é feito em segundos e o motoboy chega na sua casa em meia hora. A nossa margem de entrega no iFood é de 30 a 40 minutos. Por quê? Porque chega o pedido do iFood, o motoboy já chega junto. Eu tive, até hoje, eu estou no iFood desde o começo do ano, até hoje eu tive 2 atrasos de motoboy, 3, 2 roubaram mercadoria, foram embora, não entregaram, e um fazia serviço por fora, resolveu fazer a rota dele em vez de fazer a rota do iFood. Entende? Então, aí ele atrasou. Mas o cliente entende isso, principalmente porque permite essa comunicação. Então, assim, hoje, o que eu observo? Eu observo que talvez haja
haja uma tendência das pessoas migrarem mais pro atendimento sistêmico, né, robótico, do que pro atendimento igual a gente tem essas duas opções hoje, né, esse sistema do aplicativo do iFood e o sistema do pessoal, que é uma menina que conversa com vocês, é uma atendente que conversa com você. Existem essas pessoas, mas uma coisa que mudou é ligação. Poucas são as pessoas que ligam, quase ninguém liga. A velocidade que o WhatsApp Sim, entrega. E sabe o que é engraçado? O WhatsApp é uma coisa que ela é muito forte, mas mais aqui no Brasil, né? Tem alguns amigos fora e o WhatsApp não é tão forte como ele é aqui no Brasil. Sim, é porque o sistema de SMS deles funciona melhor que o nosso. O SMS dele, o layout do SMS funciona melhor, o SMS já tem algumas ferramentas que aqui... Eu nem abro SMS. A gente não tem SMS. Sabe aquelas mensagens que chegam aqui pra gente, que é um quadradinho, de repente? Falando Aquilo sobre lá é usado nos Estados Unidos pra tornado. Aquilo é Tipo tudo. assim, vai tá acontecendo um tornado, você abriga, aí aparece a mensagem do seu celular, fica Sim, vibrando com a tela todo acesa. mundo... As operadoras que usa pra vender o produto dela. Mas vai da realidade de cada país. Por quê? Porque por que o WhatsApp cresceu aqui no Brasil e o SMS cresceu fora? Porque aqui no Brasil sempre se vendeu um plano com um SMS limitado. Você pode mandar 300 mensagens. Aí de repente aparece um aplicativo que só de você estar conectado na internet você manda quantas mensagens você quiser. O que aconteceu? O SMS perdeu esse time. Mas Porque... isso daí mostra que as empresas, as operadoras fracassou Sim. absurdamente, porque se não fosse isso, o WhatsApp nem nada. Não ia precisar. Não ia precisar. O WhatsApp, ele é a resposta para um problema nosso. Ele é a solução para um problema. E vocês falaram de empreender, né, no início. Esse é um conceito de empreendedorismo que eu descobri recentemente. É verdade. O empreendedor é aquele que resolve o problema. Exatamente. Você entrega um produto que vai resolver o problema de alguém. E Que gera soluções. você identifica uma solução, você identifica o problema, entrega uma solução com um lucro em cima. Pronto, sim. Entende? Então, as operadoras falharam nesse sentido, poderiam ter adaptado melhor. Mas o Brasil funciona bem assim. Eu não sei se... Eu tenho dificuldade de me adaptar com nova tecnologia. Agora parece que vai vir outras operadoras novas. Tem certas regiões que já... Por exemplo, aqui a mais famosa era as operadoras comum que a gente tem que vir, Oi, etc. Eu acho mais difícil Mas tem outras assim, operadoras a já. questão de operadora em si, porque o WhatsApp ele já dá tudo, praticamente tudo, né? A gente tem no WhatsApp a chamada de voz e a gente tem a chamada de vídeo. Sim. Hoje em dia você consegue fazer chamada em grupo pelo WhatsApp, que é a mesma coisa que você fazia pelo Zoom, pelo Skype. Praticamente, se você perguntar pra alguém assim, você usa Skype? Como você falou no começo, essa geração que tá vindo, né? A gente é a cringe, né? Sim, E essa geração é a Z. Já teve até briga por causa disso. Tem coisa que tá vindo nova que provavelmente até a gente entrar nisso, até a gente se adaptar, demora um pouco, né? Demora. Você pegar o meu filho, uma criança diferente. Meu filho sabe mexer no telefone, coisa que nem eu sei. Não, eles se adaptam, né? Eles crescem na tecnologia, né? A gente Meu cresceu... irmão tem 5 anos, vendo joga a Fortnite tecnologia e joga melhor que eu. Melhor que eu. Meu Deus do céu, como que esse cara faz isso, velho? Agora tem que ver se seu irmão é muito bom ou se você é muito ruim. Eu sou ruim, essa é a verdade. Eu lembro de uma coisa, cara, que me marcou muito, foi quando o João comprou o primeiro celular dele. Era um LG, aqueles pequenininhos desse tamanho, e você abria o flip, puxava o... Magnata. Cara, pagou na época, eu lembro, pagou quase R$2.000, naquele coisa de 20 anos atrás, R$2.000, era dinheiro pra caramba. 20 anos atrás, tá me chamando de velho, rapaz. Pô, É, você sabe 20 que é isso. anos Mas, cara, a tecnologia ela evoluiu muito, muito, muito. Se você pegar, que a gente tá falando de coisa de 20 anos atrás pra hoje, cara, o celular é um computador, você não precisa mais sair de sua casa com um computador ou notebook na mão. Pra quem celular tem empreende é tudo, uma ferramenta Eu não uso mais grandiosa computador. de trabalho. Eu não uso mais computador. O computador, hoje em dia, na maioria das casas, tá pra assistir Netflix. Lá em casa a gente usa o computador, a Roberta usa para descarregar o celular nele. Quando tá acabando a memória, ela passa os vídeos e as fotos pro computador, porque o HD dele é maior que o do celular. Pronto, é para isso que serve. Uma coisa que se eu soubesse antes, eu teria feito diferente é nicho. Nicho, você pode vender o que você quiser. Você pode vender o que você quiser do jeito que você quiser. Existe público que quer ser mal atendido. Tá? Existe público que quer ser mal atendido, que acha o mal atendido. Tanto que tem um bar aqui em Mogi Guaçu que usa isso, como o chamariz do Mexendo eles. tem o Moby Dick, que é de uns amigos meus, e o merchan deles vem pra cá que o bar é uma bosta, toma sua cerveja e vai embora. Entendeu? E tem gente, entendeu? Eu mesmo vou lá, é o bar que eu mais gosto. Mas é uma coisa chamativa, né? A psicologia reversa, né?
bem mesmo, Mas, tipo assim, relaxadão, é uma e coisa se que- estivesse em casa. Você não tem que tira o ficar sapato, com frescura, você tira as máscaras, né? É, exatamente. Você Igual vai no pro restaurante, lugar, você você tira a chega máscara. lá, tem que sentar reto, cara, isso não... Não, eu vou em qualquer lugar que eu vou, eu como com a mão. Eu também. Vou em pizzaria, qualquer lugar que tem comida de comer com a mão, eu como com a mão. Não tô nem aí se tem gente olhando, você não tem Eu gente estou olhando. tá com fome, quero comer Você rápido. não é daqueles que vai no coisa, pede um frango e come com um talher, né? Não, frango é pra comer. Se o frango tiver osso, é pra comer com a mão. Tem osso, é pra comer com a mão. Tem gente pra que é comer com a demais, mão. né, cara? Tem gente que pede frango, coxinha, tulipinha e pede o talher. Ah, não. A minha esposa faz isso, ela fica tirando, ela vai falar, amor, isso, pega as coisas dela, põe na boca dele. Então tem nicho, tem público pra tudo, cara. Você quer vender o cachorro quente simples, você tem público. Você quer ser moderno, você tem público. Você quer ser old school, você tem público. Só precisa se adaptar. Tem àquilo, gente né? que tem conhece que saber atingir concorrência. essas Eu acho que a pessoas. concorrência é a melhor forma de mercado que existe. Sim, tem que ter Cara, concorrência. A concorrência te faz crescer. Faz crescer. Tira Uma vez eu vi todo três dia. farmácias uma do lado da outra, velho. Eu falei, não, olha o livre mercado aí. Às vezes Aquela frase, né? Clichê de novo, o sol nasceu pra todos, né? Aí quem vai brilhar mais ou não, depende de cada um. Você tem que saber o público a atingir. Sim. Tem um cara que tem um Instagram, ele ensina muita coisa de nicho, assim, que é o, acho que se não me engano é Iezer o nome dele. Não sei se você já viu. Não, isso eu Ele, conheço. ele é muito inteligente, é um menino que começou, uma base da história dele que eu vi. Ele tinha acho que 15 ou 14 anos, ele tinha um iPhone 4 na época e começou a criar um Instagram. E nessa de brincar com o Instagram ele não aparecia. Ele era um cara que não aparecia, ele só criava frase e publicando. Ele conseguiu nessa conta do Instagram, acho que juntar 1,5 milhão de seguidores. O que ele fez com essa conta? Ele vendeu essa conta do Instagram, conseguiu um dinheiro com essa conta que ele precisava, aí pagou a avó dele, que tinha ajudado ele a comprar o celular, começou a criar conteúdo com a imagem dele. Hoje ele é afiliado do Primo Rico e ele vende os cursos dele ensinando a pessoa a criar um perfil, escolher o seu nicho, o que ela vai fazer. Eu acho a ideia em si, hoje em dia, para tudo se tem mercado. Você pode ter uma ideia, um curso, alguma coisa, criar, poder ensinar. Você está empreendendo dessa forma, ensinando, ajudando outras pessoas. Obviamente, você está tendo um curso para aquilo acontecer. Então, as pessoas falam, mas vai fazer um curso de coach para isso, um curso de coach para aquilo. Mas, cara, o que aquilo vai te dar de abrangência? O que aquilo vai abrir seu leque de conhecimento? Então, acho que a pessoa tem que ter consciência que para tudo hoje em dia, para todo conhecimento, vai ter um valor. Sim. E o valor é uma coisa justa. Tipo assim, então, você não pode precificar o trabalho da pessoa, que eu acho uma coisa tão chata isso. É a mesma coisa de chegar em você, Renato, pô, faz esse valor. Não. Eu não Existe tenho isso. desconto, não. Eu Eu chego no cara, eu pago. Eu falo assim, pô, é assim, se eu acho justo o valor, eu vou comprar. Se eu não acho, eu não vou dar um centavo. Agora, faz um descontinho aí e tal. Tá certo, a pessoa pode pedir se ela quiser, mas Não, cada um é livre pra fazer o que quiser. cada um é livre se Lógico, quiser, né? mas pô, eu só tenho certeza que o negócio é bom. E outra, você pedir desconto pra pequena empresa, pra pequeno negócio. Pedir pra grande. Você vai no McDonald's e pede desconto? Ninguém pede desconto no McDonald's. Ninguém pede desconto. Entendeu? Agora quando você tá com um pequeno empreendedor, cara, eu faço fairlight, artesanato, tudo, né? Aí tem umas senhorinhas ali que passam horas fazendo um tapete e vende 3 tapetes por 40 conto. Cara, ela passou o dia inteiro fazendo tapete, velho. Entendeu? E chega a gente e fala assim, você não faz por 35? Você não tem vergonha na cara? Isso é falta de vergonha na cara. Eu acho também. Entendeu? Respeito. É falta de respeito com a pessoa. É desvalorizar. A pessoa tem o serviço dela, ela dá o valor que ela quer e você paga se você quiser. Exatamente. Esses dias atrás eu comprei um relógio, tem um relógio do Harry Potter, edição de colecionador, né? Só foi feito 100 no mundo todo, não. O meu eu tenho número de série, número 12, nunca foi usado, beleza? Tá lá, comprei pra vender mesmo. Quando eu comprei ele pra vender. Esses dias atrás eu coloquei num grupo, eu queria R$1.500. O cara veio e me ofereceu 350. Ele tem o direito de oferecer os 350. Eu falei assim, irmão, desculpa, não dá, o valor que eu quero é 1.500. Na boa, não me ofendi por ele oferecer os 350. Aí ele catou e falou assim, mas isso é um absurdo, você está cobrando um preço abusivo, não sei o quê, porque esse relógio vale no máximo R$600, não sei o que tem, que é vendido no lugar por esse preço. Eu catei e falei assim, cara, o relógio é meu. Exatamente. Agora que a item de colecionador existe, também Tem a raridade, você não acha Tem a outro pra raridade, vender. cara. Aí eu achei uma moça vendendo na internet esse dia por R$800. Você não comprou? Ela vendeu dela por 800. Eu falei pra ele, eu falei assim, é o seguinte, isso é infantil, porque esse comentário, isso é infantil, o relógio é meu, o dinheiro é seu. Você faz o que você quiser com ele. Se você quiser pôr fogo no seu dinheiro, põe. Se eu quiser pôr fogo no relógio, eu ponho. Se eu quiser pôr ele pra vender por 100 mil, eu ponho pra vender por 100 mil. Se alguém vai comprar ou não, aí é outra coisa.
Domingão da vida e deixar por anos. Não, então, e eu não ligo, entendeu? Eu não tô precisando, assim, tipo, agora desse dinheiro, sabe? Eu pus pra vender porque eu pus pra vender. Tipo assim, não é uma urgência, eu não tô com alguém doente em casa, eu preciso comprar medicamento, eu vender um negócio a preço de banana. Então, a pessoa não tem que ficar brava, você não tem que precificar as coisas dos outros. Esse relógio por 300 vai pra quê? Tipo assim, se é exclusivo, a intenção do cara provavelmente era guardar pra ir valorizando. Sim. Eu não vejo outra loja. Quem fabricou foi pra isso que fez. Quando você faz uma coisa limitada, é pra isso. Quando eu faço hot dog limitado, eu faço alguns sabores de hot dog limitado. Ó, só hoje vai ter esse produto. Peça antes. Eu faço o quê? 20 unidades. Entendeu? Quem comprar, comprou. Exatamente. Quem não comprar, não comprou. A ideia é essa, não, aí você vai fazer outro dia? Não vou. Vou fazer daqui a um mês você tenta de novo. Esse dia eu não posso, desculpa, não dá. Reserva pra mim, não dá. Tem a dificuldade, porque você tem os seus tradicional ali, Sim. aí você tem que mudar tudo que você Sim, planejou pra exatamente. colocar aqueles 20 hot dogs. Isso. Cara, então, você muda o gera uma sistema, você dificuldade, muda né? o processo. Então tem essas particularidades do negócio. Então, o que a gente tem que ser maduro, saber entender essas coisas, saber entender que você não põe preço no serviço dos outros. Ô, Renato, mas assim, falando em maduro, assim, vamos voltar no coisa. Cara, se eu soubesse antes, o que você faria que você fez errado, né, você já deu algumas coisinhas aí, mas continuando, o que você fez errado que você não faria agora? O que você faria? Primeira coisa, separar a caixa pessoal do caixa da empresa. Isso é uma coisa que eu fiz errado por muito tempo. Hoje em dia eu faço. Todo mundo tem essa dificuldade, né? Tem. Então, e é básico, exatamente, é básico. Isso, na verdade, é uma coisa de iniciante, né? Sim. Que acho que muitas vezes a gente erra. Só que a gente negligencia, por quê? Porque a empresa no começo, geralmente a empresa, o brasileiro, ele não tem um treinamento para isso, fora quem fez O que faculdade. falta Tá? realmente Não tem nem economia básica das escolas. A gente não tem, exatamente, a gente não tem noções básicas de administração. Então, quando a gente começa por uma necessidade com o que a gente sabe, geralmente sem planejamento. A gente não tem um plano de negócio, a gente não sabe de onde a gente quer sair e para onde a gente quer ir. Geralmente a gente começa simplesmente para solucionar um problema. Qual que é o problema? Eu preciso de mais dinheiro para pagar o meu aluguel. Vamos lá, o que é isso? Então o que eu vou fazer? Vou fazer brigadeiro e vender no semáforo. Você pega o dinheiro do brigadeiro e aí você pega e você vai, em vez de você repor, você começou com R$100, você foi no semáforo e fez 200. Em vez de você pegar aqueles R$100 e guardar para você fazer uma nova leva de brigadeiros, você olha para aqueles 200 e fala assim, nossa, 200 é o que eu preciso. E aí você usa aqueles 200 para pagar o seu aluguel. E aí depois você não sabe onde você errou. Entende? Só que é básico. É básico e isso é o negócio que você falou. Todo conhecimento tem um valor, todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Tem uma coisa que eu aprendi que chama síndrome do mestre. Né? Síndrome do mestre, você acha que o seu conhecimento é muito pequeno para ensinar. Você acha que aquilo que você sabe é muito básico, então você não precisa falar. Mas não é assim. Porque tem muitas coisas que para você hoje é básica e parece óbvio que todo mundo saiba. Outras pessoas. Não é básico. A pessoa não sabe. Então uma das coisas que eu faria, que é básico, mas a maioria não faz e eu parei de fazer na pandemia. Entendeu? Eu comecei fazendo errado, a hora que eu comecei a acertar as coisas, veio a pandemia. Eu tive que misturar, eu misturei tudo. E agora eu estou lutando para conseguir voltar a fazer a minha organização financeira. Por quê? Porque eu precisei pegar dinheiro de tudo quanto é lugar para me sustentar enquanto não tinha venda. Porque assim, a gente tem um padrão de venda ali de, sei lá, vamos chutar um valor, 100 cachorro-quente por noite. Fechou tudo. Você faz 20 entregas por delivery. E aí? O que você faz? Porque as dívidas já estavam lá atrás. O fornecedor você não compra paga ele à vista. Você compra do fornecedor e paga com prazo. Então você estava contando no prazo, vendendo 100 hot dogs por dia, pagar aquele valor X. Só que no prazo que você teve, você está vendendo 20 cachorro-quente por dia. Você está vendendo 20% do que você falou, está faltando 80% todo dia. Então vai chegar no fim do mês, você vai ter 80% a menos. E aí eu tive que misturar minhas contas. Então, desde o começo da pandemia, metade desse ano aí que a gente voltou, que liberou geral, pode fazer de novo, voltar tudo normal, está sendo de sobrevivência. Para Reconstruir o tentar, exatamente, para tentar reconstruir a base, porque o negócio veio e caiu. Tanto vocês podem ver quanta gente não fechou. Muitas, né? Muitas pessoas. Pequena empresa, grande empresa, empresa gigante. Entendeu? Porque você acha que tem uma estrutura grande e que tem uma
base, não tem uma base sólida, precisa da base. Então, organização financeira é uma coisa que eu faria. Outra coisa, saber nichar bem o produto, comunicar bem com o seu nicho e permanecer, saber o que você quer. Porque, por exemplo, eu fiquei muito tempo perdido no que eu queria. Eu queria vender muito, eu queria ser reconhecido pelo que eu faço. Ou eu queria ser referência. Entende? Ser referência, a gente conseguiu, graças a Deus, e conseguimos durante um tempo vender muito. Hoje a gente ainda é referência. A gente não vende mais como vende antes, mas eu acho que ninguém mais vende como era antes. É como você falou, né? Em geral. Na pandemia veio aí muitas pessoas que tinham um trabalho, ficou desempregada. Montou Ela pegou aquele dinheirinho que ela recebeu às vezes e falou assim, poxa, eu não sei o que fazer, eu vou montar alguma coisinha de comida, né? Sim. Hoje em dia tem muita cozinha em casa das pessoas, né? A pessoa parou de trabalhar, montou uma cozinha na casa dela, fez o delivery lá e tá Sim, vendendo. começou a trabalhar. Começou a trabalhar. Eu vejo muito isso daí, tem muitas pessoas aí. Os empreendedores da pandemia, né? Exatamente. Só que assim, muito depois que conseguiu um serviço fixo, Abandonou. A Por que galera abandonou? também, no período de pandemia, aprendeu a comprar na internet. Isso é. Não, a venda aumentou muito, né? Online. Mas o WhatsApp, iFood. A pessoa ela tem que ter consciência que só para empreender não é necessário vontade, só a vontade. Você tem que ter perfil. Qual que é o perfil? É um perfil que você consegue lidar com o instável. A nossa vida é instável. A gente tem controle sobre muito pouco. Tá? Essa é a realidade. Se eu sair daqui e tropeçar, eu morro. Entende? Por isso que a pandemia para algumas pessoas foi assustadora, para outras nem tanto. Por que nem tanto? Para mim, pelo menos, eu fiquei preocupado com a pandemia por 2 dias. Então, assim, Renato, só uma pergunta. Você acha que a pessoa que está ali nesse ramo de empreendedor está levando sempre porrada para ela já estava esperando por isso? Ela já estava mais forte para isso, entendeu? Não é assim, eu conheço gente que empreende e surtou. Lógico que tem, mas o Porque assim, empreendedor... na mídia mesmo, só a pessoa que ia morrer na pandemia, É, a família a perdeu mídia- 2 pessoas, então... Sim. Foi... A mídia causou algumas mortes também, né? Se você for ver. Eu conheço gente que infartou por ter visto matéria no jornal. Então, Entendeu? Tipo assim, não. Ficou vendo matéria no jornal, todo dia vê matéria no jornal. Aí enfraquece o psicológico da pessoa. Espirrou, não chega nem no hospital. A pessoa infarta, até com... porque tá com medo da doença. Não quero entrar muito nesse assunto, mas teve uma notícia na mídia recentemente que falou que muitas pessoas que praticavam esporte, não que não morreram nessa área também, mas tipo assim, o vírus não foi muito efetivo. E aquece o corpo, diminui. Então, assim, aquele negócio de a pessoa ficar em casa, etc. Pô, será que a pessoa ficando confinada, ela não tá tomando sol, não tá tomando nada? Só na base da água ali, a comida que ela prepara. Ela tinha que pelo menos se ela saísse, tomasse um sol, caminhasse, claro, com máscara, com álcool gel, tudo certinho, eu acho que o impacto seria bem menor. Sim. Mas é que é um cenário novo, né? Ninguém sabia como lidar e ninguém sabia o que ia acontecer. Né? Ninguém Então, sabia o que agora esperar. a pergunta, será verdade, que o povo aprendeu? Será que se eu vi... Não, a gente esquece. Exatamente. Ah, não vai vocês ser igual. falaram, mas o povo Vai não ser aprende igual. não. Eu não vou falar nesse assunto agora, mas o povo não aprende. Ele esquece das coisas muito fáceis. Não é só A brasileiro questão de isso, álcool não. gel É, e não. máscara, nós estamos usando até hoje. Eu não vou, nós não vai parar. É a regra nossa agora, lá é isso aí. É. Porque álcool gel é questão de higiene. Sim, o álcool gel vai permanecer. E é bom que permaneça. É bom que Porque permaneça. uma coisa que eu reparei e eu sei disso, muita gente não lava a mão, cara. Eu já mandei gente embora porque não lava a mão depois do banheiro. Entendeu? Pô, você tá trabalhando com comida, o mínimo que você tem que fazer é lavar a mão depois do banheiro, poxa vida. Exatamente. E tem muita gente que não Uma faz coisa que eu isso. aprendi recentemente é você tem que lavar a mão antes de entrar no banheiro e na hora que você sai. Tem que ser os dois. Porque você pega na maçaneta também. Exatamente, Sim, tem que ser os dois. Tá ali, né? São hábitos que vieram pra ficar, né? Do álcool em gel e tudo mais, né? Mas aí vieram os empreendedores da pandemia, os empreendedores já estavam preparados para tomar bordoada, assim, alguns, né? Porque estão acostumados com a diversidade. Sim, exatamente. E aí, depois que as coisas... Aí vem aqueles que arriscam porque precisam do dinheiro, né? E montam seus negócios. Só que eles não estão conscientes de que eles vão tomar bordoada. Então é necessário você estar consciente de que se você quer empreender, isso é bom que você saiba. Não é estável. É mais instável do que a sua vida normal. A vida normal, é o que eu falei, a gente domina muito pouco, a gente pode tropeçar, cair e morrer. Mas no negócio você não vai saber se você vai ter dinheiro hoje, se você vai ter dinheiro amanhã. Você não vai saber se você vai vender hoje, se vai vender amanhã. Se você tiver ruim e não tem quem se substituir, raramente tem... Eu atribuo
sem ficar sem abrir por uma dor de cabeça. Será que uma pessoa que está iniciando tem essa moral? Pô, não vou ter férias. E você tem que ter consciência disso. Eu tirei o tempo mais longo que eu fiquei sem trabalhar agora na pandemia, desde que eu comecei a empreender, eu tirei para passear 5 dias, em 16 anos. Foi o tempo sequencial mais longo que eu tirei. 5 dias em 16 anos. Eu falo pelo meu tio lá. O cara não tira férias, não tem que substituir ele lá. Sim. E quando ele deixa de trabalhar, o caixa a gente sente que dá um... Já dá diferença. Já dá diferença absurda. Dá diferença, sim. Infelizmente é triste, assim, os microempreendedores têm essa sensação de potência nessa parte. Mas... Outra coisa que se eu soubesse antes, eu teria sido mais constante no início. E no início eu abria e fechava conforme eu queria. Nenhum negócio dá certo se você não estabelecer um horário de trabalho. Se você não estabelecer uma rotina de atendimento. Não dá certo para você e não dá certo para o cliente. Você tem que fidelizar o cliente, né? Sim. Você fideliza ele o horário que você abre, que você fecha, como você vai trabalhar. Ele tem uma noção quando e como ele vai fazer o pedido. Sim, a hora que ele vai te encontrar. Entendeu? Se o cara gosta do seu pedido, quanto tempo demora o seu delivery para ele, se programar e pedir antes. Porque não adianta nada. O cara está acostumado que você demora 1 hora para entregar o pedido para ele. O cara está com fome agora, ele vai pedir agora, ele vai esperar essa 1 hora. Então o cliente ele já se adapta, só que você tem que ser constante no que você faz. Entende? E isso eu não sabia. Eu perdi um cliente no começo, eu aprendi isso com um gerente meu lá do Walmart. No começo eu trabalhava no Walmart e trabalhava no Dog. Aí tinha um gerente lá, um cara bacana, sempre chamava ele pra ir lá, vai lá comer o Dog. E ele falava, um dia eu vou. Um dia eu vendi bem na terça-feira. Na quarta-feira era minha folga do Walmart. Eu vou abrir, vou passear. Na quinta-feira eu fui trabalhar, o cara falou, que dia que você abre? Eu falei, tal dia. Então, ontem era o seu horário de estar aberto, eu não vou mais lá. Eu fui lá ontem e você não estava. O horário de atendimento seu é esse. Esse cara, ele me ajudou mais do que muitos clientes que vieram comprar o Dog comigo. Ele te abriu, né? Porque eu percebi que não interessa essa de uma coisa que você tem que saber. Você não é o seu próprio patrão. Você é um prestador de serviço. O prestador de serviço serve a hora que aquele para quem você vai prestar o serviço precisa. É o que muitos dos empreendedores que estão começando não fazem. Eles se acham os próprios patrões, mas na realidade não é essa. Você está ali para servir. Você tem um cliente que você tem que... Se você está querendo empreender, criar alguma coisa, você tem um cliente que precisa de você. Outra coisa também assim, como você começou com R$300 lá. Empreendedor, todo mundo, a palavra acha que o cara tem rios de dinheiro, já começa... quem dera fosse assim. Empreendedor, a partir que o cara tem lá pega uma água, tá no semáforo, vendeu, acabou. O cara empreendeu. Já multiplicou o dinheiro dele em 100%, velho. Entendeu? 100%. A água ainda é bom, a água dá mais de 100%. Muito mais, se você quiser. Igual a aeroporto, caso no Rock cara in Rio. comprava 50 centavos real, ele vendia 5 pontos na praia, 6 pontos. Nossa vida. Tem um amigo meu que ele mora em Florianópolis, ele falou que tem gente lá que trabalha só 3 meses no ano, só na alta temporada. Trabalha vendendo água 12, 14 horas por dia durante 3 meses. E vende essa água durante 3 meses, o dinheiro que ele arrecada, ele folga o resto do ano. Eu não vou lembrar o nome desse cantor, mas tem um cantor nos Estados Unidos, ele é muito famoso. Aquela água cristal que a Coca-Cola vende era uma marca dele. Ele falou que ele passava no aeroporto, ele saía na rua, andava de carro, a água era um valor. Aí ele entrava no supermercado, a água era um valor, e no aeroporto era outro valor. A ideia dele era uma marca de água que ficasse entre o meio ali, pudesse vender em todos os lugares pelo preço padrão. Aí ele criou a água cristal. Quando ele criou a água cristal, era um coisa. Eu sei que a venda dele bateu quase 4 bilhões quando ele transferiu para a Coca-Cola marca. Então, a gente está falando de água. É água, gente. Então é uma visão diferente. Uma pessoa que olhou, viu o potencial ali e criou algo em cima, né? É isso que a gente está querendo falar. Então, Renato, eu queria te agradecer por você ter vindo aqui, ter aceitado o nosso convite, que é difícil a gente convidar alguém com o prestígio que o Renato tem aqui na cidade. Na verdade, Thiago, eu acho que o assunto aqui, o Renato não conseguiu falar tudo, né, Renato? Não. Tem mais coisa pra falar. Tem 16 anos de história, uma dá hora. até pra gente marcar um próximo aí. Né? Não, o que a gente pode fazer é, depois que soltar o podcast, a gente pergunta nos comentários. Se alguém quiser, se quem assistir quiser que eu volte. Exatamente.
vai ter as lives e, porra, o Renato vai ser um cara que provavelmente vai estar direto aqui com a gente, que é um cara super inteligente, deu pra vocês verem. Só pra descontrair um pouco, Renato, por que você mexe tanto aqui no cabelo, cara? É porque essa na realidade é vício de quando eu era careca, né? Eu sei bem o que você tá falando. Tinha as 2 entradonas aqui, e aí eu puxava e deixava de um lado só. Aí agora fica essa franjinha caindo aqui, e aí eu fico puxando ela toda hora. Mas é uma levantadinha boa, né? Uma levantadinha boa. Agora é mais vício do que funcional mesmo. Ô, Renato, deixa eu aproveitar e passar para você. O nosso podcast, a gente vai abrir alguns minutos aí para você falar da sua empresa, para você convidar o cliente. Então, agora a gente vai deixar para você fazer uma propaganda sua aí, cara. Fica à vontade. Tá bom, beleza. Bom, vamos lá, o que eu tenho para falar da Arcos Dog, né? O que eu tenho para falar é que a gente tem um comprometimento total de fazer você sair de lá satisfeito. Com o produto ou com o seu dinheiro. De verdade, de coração mesmo. Eu desconheço uma empresa que atrasa pedido e dá um pedido de graça pro cliente. Eu desconheço uma empresa que se você for lá e comer 4 queijos com bacon, der 3 garfadas e não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Eu desconheço quem faz isso. E o meu comprometimento é total com você, que a gente vende o mesmo produto já há 16 anos. Então, se quiser, a Arcos Dog atende de terça a sábado, domingo, segunda não, porque eu sou vagabundo, eu queria ser cabeleireiro, não consegui. Então, agora eu folgo nos dias cabeleireiro de folga. Então a gente atende de terça a sábado na Praça do Jardim Novo. Ou vocês podem pedir pelo delivery e acompanhem nossas postagens no Instagram, que no Instagram eu mostro um pouquinho do nosso dia a dia, mais do que só propaganda de hot dog. Hot dog eu falo 5% do tempo no Instagram. Quase nem falo de hot dog no Instagram. Então, nos acompanhem, que você sempre vai ter novidade. Isso aí. Maravilha. Renato, obrigado pela sua presença, viu? Obrigado de coração. Você deu uma aula aqui pra gente. Ih, capaz. Mas eu sei que ainda tem muito assunto ainda, né? A gente tudo ainda, tem muita coisa pra rolar. Tem muito assunto, tem muito assunto. Tem coisa que a gente não pode nem falar aqui, entendeu? Porque Aí não vai ficar é muita um história. mês, um ano aí. Gente, eu queria agradecer vocês por estarem aqui assistindo com a gente, queria realmente agradecer, queria que vocês divulgassem o nosso trabalho. Como a gente já disse no começo, é tudo simples, mas é um simples gostoso e produtivo. Então, por favor, se vocês puderem se inscrever no nosso canal, deixa o like e ative o sininho aqui do lado. Tem que ativar o sininho, eu esqueci de falar isso no último vídeo, porque aquele treco daquele sininho, se não ativar ele, não é a mesma coisa do cara se inscrever, tá ali participando. Não adianta nada. Não adianta nada. Mais aquela nossa famosa frase clichê, né? Cara, se eu soubesse antes... Renato, brigadão novamente. E pede lá também pros seus seguidores lá, dá uma força pra gente, viu? Pra curtir, assistir o vídeo, assistir a participação que você teve com a gente aí. Mais uma vez, obrigado, Thiago, obrigado, Estevam. E bora pro próximo aí. Valeu, Falou, gente. obrigado.